Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Você aí que está na sua casa, eu saúdo você com a paz do Senhor. Pegue a sua Bíblia, vamos aprender da palavra de Deus. Mais uma lição do discipulado, lição de número 5. O título da lição é O Ministério de Jesus. Nós já falamos a semana passada sobre o caráter de Jesus e agora nós vamos falar sobre o ministério de Jesus. A leitura bíblica, o texto base, se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 20, e diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo a tua palavra. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos que estão acompanhando esse vídeo, que irão acompanhar. Meu Deus, abra o nosso entendimento, nos ensina mais da tua palavra de Deus, que nós possamos mais conhecer de ti, meu Pai. Abençoa cada lar, cada família, em nome de Jesus Cristo. Amém. A meditação se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 2 ao 5, que diz assim: João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. O cego vê, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Aqui na meditação há uma dúvida de João acerca de Jesus, porque, como nós já vimos nas lições anteriores, esperavam um Cristo que viesse como grande poder e mobilizando exércitos para libertar os judeus. Porém, o evangelho, o ministério de Jesus foi diferente. Então João ficou duvidoso e mandou que perguntasse a Jesus. E Jesus deu a resposta, falou: fala para ele que vocês estão vendo aí, os cegos veem, os mortos são ressuscitados, os coxos andam, para que João realmente lembrasse que esse era o papel de Jesus. Introdução. Biblicamente falando, a palavra ministério significa simplesmente serviço. Isto é, o serviço que alguém presta a outrem. Nesse sentido, o ministério terreno de Jesus Cristo pode ser visto sob 2 perspectivas. A primeira é que ele estava a serviço de seu Pai, para desempenhar uma missão que, por sua vez, e esta é a segunda perspectiva, beneficiava a humanidade, sendo, portanto, também um serviço. Sendo Deus o nosso Salvador, colocou-se à disposição do Pai e da humanidade para ministrar, ou seja, servir. É acerca desse assunto que estaremos estudando nessa lição, sem, contudo,
pretendermos esgotar os números de benefícios que nos advêm do exercício do ministério do nosso querido Jesus. Irmãos, primeiro, como nós estamos... O título da lição é o Ministério de Jesus. Como está aqui na introdução, entender o significado da palavra ministério. Ministério significa serviço. Por mais desvirtuada que a expressão esteja, é necessário resgatar o valor original do ministério, principalmente por conta do estrelismo que vem invadindo até mesmo a religião. É oportuno falarmos de não admirar e muito menos almejar tal comportamento. Então, o escritor está falando para nós não admirar e nem almejar tal comportamento de estrelismo. A palavra ministério tomou uma conotação diferente de estrelismo. O homem, ele está querendo se sobressair mais do que Deus. Estão adorando mais a criatura do que o Criador. Atualmente, o estrelismo é um dos grandes males que assola a igreja evangélica brasileira. Então, ministério significa serviço. E a palavra serviço é o ato de servir. Então, se nós somos cristãos, nós temos que servir. Agora, uma pergunta: o que você acha de servir? Na sua visão, o que você acha de servir? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Servir é algo humilhante? Você acha que servir a alguém é algo humilhante? Porque muitas das vezes, irmãos, alguém pode achar que é humilhante servir a alguém. Você acha humilhante servir a alguém? Por quê? Por que você acha humilhante? Jesus é Deus? Essa é uma outra pergunta. Aí vem a resposta: sim, ele é Deus. E o que Jesus fez desde quando resolveu encarnar-se e nascer como qualquer ser humano? Ele unicamente serviu. Este foi o seu ministério. Jesus veio para servir. Então, se alguém achar que é humilhante servir, ele precisa conhecer Jesus. Ele está servindo Jesus só de palavras. Aquele que realmente aceitou Jesus como Senhor da sua vida, ele precisa aprender a servir. Às vezes nós vemos algumas festas. Nós cristãos somos muitos festeiros. E isso vai para os obreiros, começa de nós, obreiros. Alguns se sentam como se fosse um coronel e acha que é humilhante servir. Mas nós, como líderes, nós temos que dar o exemplo para a igreja e servir. Nós temos que ter prazer em servir. Aquele que tem prazer, que tem alegria em servir, é porque ele está realmente refletindo a face de Cristo. Continuando aqui, meus irmãos. A natureza do ministério de Cristo, na dimensão teórica. Mateus capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. É uma visão teórica entre aspas, porque Jesus, ele falava, mas fazia. O tempo todo estava uma coisa ligada na outra. Comumente se diz que o ministério de Jesus foi tríplice: ensino, pregação e realização de milagres. Então, Jesus, ele ensinava, ele usava muitas parábolas para poder falar a língua do povo, aquelas pessoas mais simples, entender. Ele pegava acontecimento do dia a dia das pessoas e transformava em ensinamento
para que aqueles mais simples entendessem o que ele estava falando. Então, ele falava, ele ensinava o tempo todo. Na dimensão prática, quantas pessoas readquiriram esperança após o encontro com Jesus? De judeus a estrangeiros, de enfermos a oprimidos, de religiosos a publicanos, todos indistintivamente encontraram no carpinteiro de Nazaré uma palavra de alento. Irmãos, quando a gente lê esse tipo de comentário, a gente começa a comparar a nossa vida. Embora que nós não tivemos pessoalmente, mas o Evangelho de Jesus está aqui para continuar falando conosco. Foi a palavra de Deus que veio ao encontro da nossa necessidade e alentou a nossa alma. Aqui está um exemplo de alguém que estava oprimido. A cura de um surdo e gago. Marcos capítulo 7, versículo 31 a seguir. E de novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Afatá, que quer dizer, abre-te. E abriram-se os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente, mas lhe ordenou que a ninguém dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente. Não somente faz ouvir o surdo, como falar os mudos. Então Jesus, ele não só falava, mas ele fazia. A fala dele vinha acompanhada com ação. Então falar, qualquer um pode falar, mas precisa fazer. Na dimensão espiritual, a despeito dessas bênçãos perceptivelmente valiosa, o grande feito do ministério de Jesus Cristo consiste no fato de que ele pagou o preço do nosso resgate eterno. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23. Por preço foste comprado, não vos torneis escravos dos homens. O apóstolo Paulo, ele está falando para nós não sermos escravos de homem, porque nós já temos um dono, nós já fomos libertados, nós somos livres. Nós somos livres para dizer não ao pecado, nós somos livres para dizer não à bebida, nós somos livres para dizer não ao mundo. Agora, aquele que está no mundo, ele sim, ele está preso pelo pecado, ele está escravizado, ele está subjugado pelo pecado. Mas Jesus nos comprou, nos libertou. Aleluia, glória a Deus. Tópico 2, o ministério de Jesus da perspectiva divina. A missão designada pelo Pai. Resoluto no cumprimento da sua missão, até mesmo Jesus Cristo enfrentou dificuldades em seu caminho para fazer a vontade do Pai. Ainda criança, foi perseguido por Herodes que a vida. Irmãos, seria um evangelho não verdadeiro se eu falasse que você, para a presença de Deus, para servir a Deus, que você não vai ter mais dificuldades. Esse evangelho aí não é o verdadeiro evangelho. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o próprio Cristo, ele foi perseguido desde a sua tenra idade, desde criança. Ele foi perseguido. No Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 16,
Diz assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável porque não mais existem. Então Herodes começou a matar todas as crianças por causa de Jesus. Então José e Maria tinham que ficar fugindo com Jesus, se escondendo, porque Herodes queria dar cabo da vida de Jesus. Então não se abata por alguma coisa que possa vir a acontecer, por alguma palavra que venha querer desanimar você, porque Jesus foi perseguido. Você pode ser perseguido por amor à palavra, por amor ao evangelho, mas não saia da presença de Deus. Não abra mão da verdade, porque a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Continuando aqui, capacitado pelo Espírito Santo. Desde a miraculosa concepção de Maria, vemos que o Espírito Santo de Deus acompanha o Senhor Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Maria não havia tido relação com nenhum homem. Ela estava prometida para José, mas ainda não tinham coabitado com José. E ela se achou grávida do Espírito Santo. Então, desde da geração de Jesus, do início da sua encarnação, o Espírito Santo já fazia companhia para Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Jesus estava sendo preparado para o seu ministério. Ele deu exemplo em tudo. Ele foi tentado também, mas ele não abriu mão da palavra. O Satanás tentou ele usando a palavra e ele combateu Satanás com a palavra. Quando você tiver um tempo, leia toda essa passagem aqui do capítulo 4 de Mateus. Você vai ver que cada vez que Satanás oferecia algo, porque Satanás ele é mentiroso, ele oferecia até algo que ele não podia dar para Jesus, para que Jesus o adorasse, mas Jesus combatia a ele com a palavra. A missão concluída. Sem que nada pudesse contê-lo, Jesus concluiu sua missão terrena, dizendo que, justamente por isso, glorificara o Pai. E assim pôde exclamar: está consumado. Aleluia. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 14: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Aleluia. Jesus, ele sofreu na carne a dor da tortura, e ele não abriu mão, ele não negou. Ele podia ter convocado uma legião de anjos, como ele disse lá, quando Pedro cortou a orelha daquele homem, e nós já falamos isso na lição passada, mas ele, como um cordeiro mudo, ele foi conduzido ao matadouro, e ele não abriu a boca, ele não reclamou, e por fim ele exclamou: Pai, está consumado. Está consumado. Ele venceu Satanás por mim e por você.
reconciliando-nos com Deus. Completamente espiritual, é imprescindível reconhecer que a obra realizada por Jesus tem uma abrangência cujos reflexos, influência, podem ser sentidos igualmente experimentados em nossa perspectiva. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus. É preciso, a palavra ela é bem enfática. Aquele que não está em Cristo é inimigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados. Por que reconciliados? Porque na queda de Adão nós nos afastamos, nos tornamos inimigos de Deus. E através da morte de Jesus no Calvário nós fomos reconciliados. Aqueles que creem que Jesus é o Cristo foi reconciliado com Deus, foi religado com Deus, foi enxertado na oliveira. E se nós antes éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela vida. Então, irmão, nós somos salvos. Se você aceitou a Cristo, se você crê que Jesus é o Cristo, você é salvo, não tenha dúvida disso. Você é salvo em Cristo Jesus. Fazendo o bem. Conforme já foi repetido diversas vezes, o Mestre não veio para ser servido, e sim para servir, tanto a Deus como a humanidade necessitada. Mateus capítulo 20, versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muito. Aleluia. Repetindo, Jesus não veio para servir. E por que muitas das vezes o homem, ele se coloca até acima de Deus e quer ser servido? Não, irmãos. Se nós somos cristãos, nós estamos para servir. Sirva com alegria. Quando você serve ao seu semelhante, você está servindo a Deus. Se nós não servimos aquele que nós estamos vendo, quanto mais aquele que nós não vemos. Aquele que serve ama. Aquele que serve ama Cristo. Aquele que serve ama a sua palavra. Aquele que serve ama os seus mandamentos. Nós servimos porque somos salvos. Não somos salvos porque servimos. Aleluia. Glória a Deus. Trazendo a libertação. Um dos grandes propósitos do ministério de Jesus, conforme profetizado acerca do Messias, era libertar as pessoas. Lucas capítulo 4, versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Jesus veio para libertar. Jesus liberta. Quando você fala do Evangelho de Jesus, você está trazendo a boas novas, você está trazendo a libertação. Jesus veio para isso, libertar aqueles que estavam cativos, aqueles que estavam aprisionados. Esta é a missão de Jesus, esta é a missão da igreja. Aquele que faz parte da igreja, ele prega a palavra, ele leva a palavra para aqueles que estão cativos. Continuando aqui no mesmo capítulo 4, versículo 16 a seguir. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler.
Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Aleluia. Por isso que João teve dúvida de Jesus. Porque Jesus, as pessoas olhavam, Jesus estava no meio dos pecadores, estava no meio dos publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos, eles eram odiados pelos judeus, porque eles estavam a serviço dos romanos, e eles cobravam, às vezes, até mais. Eles oprimiam os judeus. Então, eles eram odiados. E Jesus estava no meio dos publicanos. Porém, Jesus estava no meio deles não para ser influenciado, mas para influenciar. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos aqui para influenciar e não ser influenciado. Então, Jesus, ele estava no meio dos pecadores para pregar as boas novas, o ano aceitável ao Senhor, para dar as boas novas de salvação, para dizer que há uma saída, que há uma porta. Esse é o nosso papel. Nós, como discípulos de Cristo, nosso papel é pregar o ano aceitável ao Senhor, que há uma saída para a humanidade, que há uma porta, que há um caminho. Aleluia. Conclusão. Como se vê Jesus Cristo exercer um ministério a Deus e às pessoas, que não se constituiu em ostentar um cargo para se autoafirmar. Ele não precisava de tal prática, pois a prova de que exercera da melhor forma o que deveria fazer foram as duas vezes em que o próprio Deus afirmou que tinha prazer em Jesus. Que Deus possa ver em nós a mesma disposição que houve em Jesus Cristo, seu Filho. Ei, nós não precisamos ficar nos autoafirmando. Eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou assembleiano, eu sou da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Eu conheço, eu já li a Bíblia tantas vezes. Não precisa se autoafirmar. É o nosso dia a dia que vai dizer. Jesus não precisou ficar se autoafirmando, isso é insegurança, ficar se autoafirmando. Era o seu testemunho que falava mais alto. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Próxima lição é a lição de número 6, o novo mandamento. É tremendo isso aqui. Enquanto estavam pregando aqueles mandamentos lá da lei, Jesus, ele trouxe um novo mandamento. Ele falou: um novo mandamento vos dou. E nós vamos estar falando desse novo mandamento. Que Deus nos abençoe e possamos estar aqui junto na lição de número 6. Vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por mais essa lição, por mais essa vitória que o Senhor nos concedeu. Continua abençoando a cada um dos teus filhos, Senhor. Abençoa cada um dos teus servos que estão acompanhando esses vídeos, Senhor. Que as vossas vidas possam ser edificadas, meu Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe em nome de Jesus.